Armando, aqui hoje, dia 26 de maio de 2019, um dia depois do casamento de vocês, e foi quando eu consegui não é concentrar, quando eu consegui me conter, melhor dizendo, para poder fazer essa homenagem. Eu queria muito fazê-la ontem, mas a emoção era muito grande e eu não teria essa mesma pegada que a Aline teve. Eu acho que eu ia ficar mais para o Armando aí se desmanchando e não ia conseguir falar o que eu quero falar. Eu sei que talvez o maior presente que vocês pudessem ter ontem no casamento de vocês fosse a presença do nosso querido John. Mas eu posso dizer que John está presente em tudo. Assim como eu particularmente nunca vi Deus, mas sei que Ele está presente quando eu olho para as suas obras. Da mesma forma, eu sei que John está presente nessas festas lindas, como foi o seu casamento, que tem essa emoção, que tem esse sentido. Porque basta ver que muitas das pessoas que estão ali, como eu, como Geisa, por exemplo, elas estão ali por causa desse elo chamado John, que foi quem criou aí um círculo maior, uma família dentro de outra família, e hoje a gente faz parte dessa família, assim como eu tenho certeza que várias outras pessoas também. Então isso me dá certeza que John está presente, sempre presente. E ontem eu queria falar sobre isso, ia falar lá no local do evento, mas acho que as pessoas poderiam, de repente, dada a forma como eu fosse passar isso, né, ficarem mais tristes do que alegres, e não é isso que eu quero. Porque não foi isso que John ensinou, não foi tristeza. John ensinou alegria, né? E ontem, como a emoção estava muito grande, era capaz de realmente eu não conseguir passar isso. Eu quero que vocês aceitem isso como um presente, tá? O presente de casamento de vocês. Porque falar de John, né? O que é que tem a ver falar de John com o casamento de vocês? Acho que tem tudo a ver. Eu soube até que ele, quando você, Aline, e ele tinham alguma rusgazinha, que ele dizia: eu faço questão de levar as alianças, eu quero que você case logo, né? Mas a gente sabe que tipo de botar pra fora era esse. De muito amor, de muita cumplicidade, de muito carinho. Então, mais bacana essa forma como ele colocava isso, e depois eu quero falar um pouquinho disso aí. Assim, falar de John é muito fácil. Por outro lado, é muito difícil, muito difícil. É muito fácil porque imagina o seguinte: imagina a gente numa noite de interior, onde não tem muita iluminação artificial, e a gente pode ver o céuzão lá, todo estrelado, e no céu milhões, milhares, bilhões, sei lá, de estrelas, incontáveis estrelas. Todas muito belas, todas muito reluzentes. E de repente, a gente vê passar entre aquelas estrelas, uma estrela rápida, brilhante, cortando o céu. Eu já tive a oportunidade de ver, né? Alguns chamam de estrela cadente, né? Imagina se fosse um cometa, né? Eu nunca vi um cometa. Tinha uma vontade de ver um cometa. Quem viu, só viu uma vez na vida. Não vai conseguir ver outra, porque eles só passam mais de 100 anos, sei lá. Então é fácil falar de John, porque é como descrever isso aqui, é muito fácil. É um momento que a gente nunca mais esquece. É fácil falar isso. Mas é difícil falar de John, porque tem um outro lado nessa história. É a pergunta que fica cada vez que a gente fala em John. E é essa pergunta que às vezes trava, dá aquele nó na garganta, faz a gente às vezes ir lá para baixo. Por que John? Se é tão especial, por que ele? Por que não o outro? Tem tanta gente má nesse mundo. Às vezes a gente chega a pensar isso, né? Eu já pensei isso. E a gente não tem resposta para isso. Pelo menos não assim diretamente. Talvez algumas pessoas mais evoluídas já tenham essa resposta.
eu ainda não tenho. Mas eu aprendi várias coisas com John. Mas eu quero falar somente de 3 aqui, e uma delas exatamente tem a ver com essa questão. John, ele conseguia fazer, aliás, ele conseguiu abrir uma janela muito grande para a gente enxergar coisas que são maiores e mais bonitas do que a outra janela, que é a janela da dor. Então, tem uma janelinha, que é a janela da dor. Janelinha eu estou usando um termo aqui, mas a gente sabe que é uma dor muito forte. Mas temos uma outra janela maior, que é aquela janela onde a gente vê e lembra da alegria de John. Então uma das coisas que eu aprendi com ele foi exatamente essa. Eu já tinha lido inclusive sobre isso, mas não tinha entendido. A dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Como assim? Que viagem! Oh, não foi eu que escrevi isso. Quem escreveu isso foi um poeta, um escritor, alguém que conhece muito da natureza humana. E por isso eu não conseguia entender, porque talvez ele já tivesse vivido experiências que ele pudesse transcrever, ou melhor, que ele pudesse escrever dizendo isso. Carlos Drummond de Andrade, pelo menos as informações que eu tenho que pertencem a ele, tem um poema muito interessante que eu recomendo que vocês leiam falando sobre isso. A dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. E John ensinou isso. John ensinou isso. A gente lembra de John sorrindo com toda a dor que ele estava sentindo. Ou seja, a dor era inevitável ali naquele corpo que estava sofrendo. A doença, tudo. Mas o sofrimento em si era uma opção e ele não aceitava essa opção. Ele não nos deixava entrar nessa. Eu me lembro de John sentado na casa da mãe ou na casa da tia, com uma almofada ali para poder se colocar numa posição mais confortável por causa da dor, mas seus amigos ali ao lado, sorrindo, contando piada. Eu me lembro de John no seu aniversário, no seu último aniversário festejado, dançando com sua prótese na perna, e eu fiquei encantado, que eu nunca tinha visto algo tão fascinante quanto aquilo. E está lá, o John, que podia estar se lamuriando, porque os coleguinhas todos completos, e John lá, curtindo aquela festa de uma forma incrível. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Essa foi uma lição que eu aprendi com um garoto, imagina. A segunda lição que eu aprendi com John foi a não reclamar. Às vezes eu me pego reclamando e fico muito puto da vida comigo mesmo. Que eu fico pensando, lembrando dessas coisas que estava falando aqui. Apesar de tudo, John não reclamava. Evidentemente, tinha algum momento que John teria que dizer alguma coisa. Diz a Bíblia que até o próprio Jesus, na hora que estava lá no Monte das Oliveiras, ele pediu ao Pai que afastasse aquele cálice de tanta dor. Né? Então, é uma espécie de uma reclamação. Mas Jesus, né, que veio com essa missão, teve esse momento. Imagina uma criança. Mas mesmo assim, uma criança que conseguia superar isso aí, não reclamava. E quando eu vejo, às vezes, muitas pessoas que têm praticamente tudo, mas não tudo que eu estou falando de riqueza, de dinheiro, estou falando de saúde, ou então que não tem a saúde toda, mas que está aqui, está vivo, está vivendo, não está com uma doença como a que ele possuía. Eu fico imaginando, se ele estivesse aqui, como é que ele poderia falar a alguém que reclamasse, por exemplo, de um calo no dedo do pé.
Talvez ele dissesse assim, bom, se você tem um calo no dedo do pé, é porque você tem um dedo. E porque você tem um pé. E às vezes a gente vê pessoas com as duas pernas, com os dois braços, aí se lamuriando da vida. E é por isso que muitas vezes quando eu dou uma corridinha dessas minhas, eu dedico a John, que eu tenho duas. Tu nessa idade toda, não sei porquê, não sei porque o John, se foi naquela idadezinha, mas eu estou aqui, então eu dedico a ele aqueles desafios vencidos. Tem uma terceira coisa que eu aprendi com o John, foi agradecer. O John agradecia por tudo, né? John vivia um único dia de cada vez. Quando ele conseguia chegar à noite, ele venceu mais um dia, estava agradecido. Quando ele amanhecia, ele estava agradecido porque ele amanheceu mais um dia. Qualquer um de nós, a qualquer momento, pode ir embora. Mas na vida dele, na curta existência dele, essa iminência era constante. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias no ano. A gente até esquece. Tem gente até que acredita que nem vai morrer um dia. Até esquece disso. Mas ele tinha isso todos os dias e, no entanto, com aquele sorriso lindo, ele agradecia cada vitória dessa, que era o dia seguinte. Eu aprendi muitas outras coisas com o John, mas eu queria deixar somente essas 3 aqui registradas. Mas eu queria falar de uma, né, que vocês me contaram e eu acho muito interessante, porque aqui é um desafio para mim. É uma lição, mas eu não aprendi ainda. Estou querendo aprender. Que é de enxergar as coisas de uma forma diferente. John tinha essa capacidade incrível de enxergar o mundo de uma forma diferente, talvez pela própria experiência dele, né? Tão intensa e tão curta, ele tenha desenvolvido essa capacidade. E aí eu me lembro daquela história de que alguém, não sei quem foi, perdeu o emprego, e John simplesmente fez o quê? Vamos soltar fogos, vamos comemorar, porque fulano perdeu o emprego. Pô, que piração desse garoto, como é que pode uma coisa dessa? Mas vai você entender os gênios, as grandes almas, os grandes espíritos que passam por esse mundo, pessoas muito elevadas. E ele, nessa simplicidade, o que ele está dizendo? Aproveita aqui o agora, essa forma de enxergar o mundo diferente, dizendo, olha, você tem tempo agora pelo menos para estar aqui com a gente, conversando, brincando. E é isso. Evidentemente que a gente não vai poder sair por aí pedindo demissão dos empregos para poder estar com as famílias, mas remete a viver cada dia, viver cada momento, viver o agora, que isso é que é importante. Eu não poderia terminar de falar aqui nesse presente, Aline e Armando, se vocês considerarem como um presente, sem falar de Mana, né? Falar de John é falar de Mana, falar de Mana é falar de John. Os dois são imbricados, assim. Então, dizer, mais uma vez, eu sempre digo que eu não conheço ninguém mais forte, talvez mais preparada exatamente para ter convivido, ainda que de forma tão curta, mas tão intensa, com alguém tão especial. E vocês também que tiveram esse privilégio incrível, eu quero pedir a vocês que agora são casados, né? E não é fácil a vida de casado, todo mundo fala isso, né? Todo mundo avisa isso antes. Muitos até têm razão, outros nem têm, mas bota aquela pressãozinha e tal. Mas evidentemente que viver sob o mesmo teto é uma arte. Antes de tudo, uma arte. Então, eu queria que essas lições de John servissem para vocês no dia a dia, quando estivessem
muito tristes, que conseguissem abrir a outra janela da alegria. É um exercício. Que quando estivessem pensando em reclamar um do outro, que olhassem se vale a pena realmente reclamar, se de repente não é melhor estar com um calo no dedo do pé do que não ter o calo, não ter o dedo, não ter o pé. E também para agradecer cada dia pela escolha que vocês fizeram para o resto de suas vidas, e desejo que vocês sejam muito felizes. Muito obrigado por me acolherem e acolherem Geisa na família de vocês. Que Deus abençoe, hoje e sempre, esse casal lindo que eu amo muito. Tá bom? Obrigado. One, two, three.